quero trazer uma palavra para você neste dia, meditar com você no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao verso 33. Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao verso 33. A palavra de Deus diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Eu quero falar com você neste momento, compartilhar com você sobre como que a gente pode atravessar a adversidade. Como que a gente pode lidar com situações que são inesperadas e que muitas vezes nos causam ansiedade, medo, trazem insegurança ao nosso coração. Esse relato que Mateus faz, e você vai encontrar não apenas em Mateus, mas também em Marcos capítulo 6, e também no Evangelho de João, no capítulo 6, do verso 16 a 21, esses três evangelistas narram este mesmo episódio com a vida dos discípulos de Jesus. O Senhor Jesus tinha feito um grande milagre aqui no contexto. Ele havia alimentado uma grande multidão apenas com 5 pães e 2 peixes. Ele alimentou uma multidão de pessoas. O texto fala que só de homens eram 5.000 homens. Sem contar as mulheres e crianças, podemos pensar aí no número de mais de 10.000 pessoas que foram alimentadas pelo Senhor Jesus. E logo em seguida, aquela grande multidão queria proclamá-lo rei. E ele, diz o texto, saiu e foi para o monte sozinho, a fim de buscar o Pai. Ele não queria ser o rei das necessidades físicas e materiais das pessoas. E ao final deste dia, os seus discípulos então embarcaram para Cafarnaum. Eles tinham que atravessar então o lago da Galileia. E o texto nos informa, no Evangelho de Mateus, que Jesus compeliu os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado. Jesus compeliu os seus discípulos a pegarem o barco e atravessarem o mar da Galileia, esse grande lago, né? Chama-se de mar, porém é um grande lago. Ele tem na sua
na sua maior largura, cerca de 12 quilômetros de uma margem à outra, 12 quilômetros. Por isso é chamado de mar, pelo seu tamanho, pelo seu grande volume de água. E os discípulos são compelidos. Isso significa que os discípulos queriam ficar com Jesus. Eles queriam estar com Jesus. Mas Jesus compeliu, Jesus obrigou que os discípulos o deixasse sozinho. E eles embarcaram então e foram atravessar. O texto nos fala que quando eles embarcaram, já era final do dia. Já era o final do dia. E eles começaram a atravessar então o mar da Galileia. O texto nos fala então que na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles. Aqui o texto nos descreve que os discípulos, eles estavam com medo. Eles estavam com muito medo. Eles estavam com medo porque o texto fala que eles já estavam longe, estavam sozinhos naquele barco e o barco estava sendo açoitado pelos ventos. O vento lhe era contrário. Não havia aqui uma tempestade, não estava chovendo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, é dito que o vento estava formando ondas, empolando, né? A expressão empolar significa isso. A pessoa fala quando o seu corpo está empolado, né? Está cheio de bolhas. Então, o vento estava formando ondas. As ondas estavam batendo contra o barco. Havia uma grande agitação. E já era bem tarde, já era bem escuro. O texto fala que era a quarta vigília da noite. Para você saber, o judeu, ele tinha uma maneira peculiar de contar as horas. A partir do momento que havia, que o sol se punha, que começava a escurecer, ele começava a contar as vigílias. Eram 4 vigílias. A primeira vigília era no momento que o sol se punha, que era 6 horas da tarde. Das 6 às 9 horas da noite era a primeira vigília. A segunda vigília era das 9 horas da noite à meia-noite. É a segunda vigília. A terceira vigília é da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília é das 3 da manhã às 6 da manhã, quando o sol, então, nascia, né? Então, ele contava as vigílias dividindo dessa forma, né? A cada 4 horas você tinha uma vigília. E aqui nós temos a quarta vigília da noite, ou seja, entre as 3 e 6 horas da manhã. Entre as 3 e 6 horas da manhã. Então, os discípulos estavam sozinhos, sem a presença de Jesus. O mar estava com as águas agitadas pelo vento. Era de madrugada. E provavelmente eles já estavam quase no meio do mar. Aqui em Mateus é dito que eles já estavam longe, a muitos estádios. Porém, você vai encontrar informação lá em João, no capítulo 6, você vai encontrar a informação de que eles estavam a cerca de 25 a 30 estádios. Para você entender, um estádio era o tamanho de um estádio olímpico, que naquela época media 185 metros. Cada estádio são 185 metros. Então, se você multiplicar isso por 25 a 30 estádio, você vai ter mais ou menos de 4,5 a 5 quilômetros. De 4,5 a 5 quilômetros. Essa era a distância
onde Jesus estava e os discípulos estavam. Então, de 4 a 5 quilômetros. Mais ou menos eles poderiam estar no meio da travessia do mar da Galileia, já que o mar tinha 12 quilômetros de largura. 12 quilômetros de largura. Então, provavelmente, eles estavam no meio do mar, com vento contrário, de madrugada. Esse era o cenário. Mateus nos descreve aqui a intensidade da tempestade. Ele também nos informa o isolamento do barco. Eles estavam sozinhos. E estavam à 4ª vigília da noite, já de madrugada. E o texto nos fala que quando eles olharam, então, eles viram alguém andando por sobre o mar. A primeira impressão que eles tiveram era de que era um fantasma, o texto diz. Era um fantasma. O texto diz que quando viram este, que eles não sabiam quem era no primeiro momento, mas nós sabemos que era Jesus, que estava andando por sobre o mar, eles então ficaram aterrados e exclamaram, ou seja, eles ficaram em pânico. Em pânico. O pânico tomou conta deles. O medo tomou conta deles. E por isso que eles distorceram a realidade. Quem estava andando sobre o mar era Jesus, mas eles acharam que era um fantasma. Isso nos faz entender que esses discípulos, eles ainda eram homens cheios de superstições, cheios de crendices. A fé desses discípulos ainda não era uma fé madura. Eles estavam ainda desenvolvendo a sua fé. Eles estavam ainda conhecendo a Jesus. E o medo tomou conta deles por causa do contexto que eles estavam vivendo. E acharam que Jesus era um fantasma. Eu quero primeiro chamar a sua atenção para isso. Quando nós deixamos o medo tomar conta de nós. Quando nós deixamos o pânico tomar conta da gente. O que acontece quando o pânico toma conta da gente? Quando o medo toma conta da gente? A gente começa a pensar coisas, a imaginar coisas que não refletem a realidade. A gente distorce os fatos, a gente distorce a realidade, a gente superdimensiona os problemas. Você já deve ter tido essa experiência, né? De repente você está em casa sozinho, tudo escuro, e de repente você começa a ficar com medo, porque você está sozinho, você tá ansioso. E aí qualquer barulho você já acha que é alguma coisa. Você já acha que é um ladrão que está entrando na sua casa, que alguém está querendo invadir a sua casa. Por causa do medo, por causa do pânico. O pânico causa isso, o medo causa isso. E os discípulos estão assim, estão em pânico, estão com medo. Porque era escuro, estavam sozinhos, e agora eles veem alguém andando sobre o mar, que eles não sabem o que é. Eles acham que é um fantasma. Então quero chamar a sua atenção para isso no primeiro momento nesse texto. Que no meio dessa agitação que nós estamos vivendo, não é uma agitação social, como alguém já disse, né? Nós estamos... A primeira onda é a onda do vírus. Isso causou pânico nas pessoas, isso causou medo nas pessoas. Todo mundo foi para dentro de casa, todo mundo fechou o seu negócio, parou tudo, né? Não só uma medida protetiva, evidentemente, uma medida de cuidado com a vida das pessoas, mas também nós podemos dizer que o pânico tomou conta das pessoas, o pânico, o medo. E, em segundo lugar, a outra onda, que é a onda econômica. Também as pessoas estão em pânico por causa disso. E agora? Como é que vai ser? Como é que vai ser o meu emprego? Os empresários estão em pânico. Como é que vai ser o meu negócio? Como é que eu vou sobreviver? Será que eu vou ter dinheiro para pagar os funcionários? Será que eu vou ter meu emprego daqui a um mês? O que vai acontecer com a economia do nosso país? Então quero dizer para você, em primeiro lugar, que o pânico causa isso.
O pânico causa esse desespero. O pânico distorce a realidade. O pânico superdimensiona os problemas. Superdimensiona os problemas. O pânico atrapalha o nosso raciocínio. O pânico atrapalha as nossas emoções. O pânico atrapalha a gente em tomar decisões sensatas. O pânico causa isso. O pânico causa isso. O medo excessivo causa isso. É evidente que o medo ele tem uma função protetiva, né? Pelo medo você não põe a mão no fogo, pelo medo você não fica na beirada do prédio, senão você pode cair, pelo medo você não se arrisca. Mas o medo excessivo, que é o pânico, isso não faz bem à nossa mente, à nossa cabeça, às nossas emoções. Isso não faz bem para a gente tomar decisões sensatas. Pelo contrário, isso só causa mais pânico, mais ansiedade, mais medo, mais problemas. E aqui eu quero dizer que Jesus sabia dessa situação. É interessante isso, porque Mateus deixa isso muito claro, né? Porque fala que Jesus compeliu os seus discípulos a embarcar. E aqui nós aprendemos, meus irmãos, que a tempestade, esse mar agitado, ele está no controle de Jesus. Nada pega Deus de surpresa, nada pega o Senhor Jesus de surpresa. Ele está no controle dessa situação. É que nós não estamos no controle dessa situação. Essa situação mexeu com todo mundo, mexeu com a economia global, mexeu com mais de 160 países, revelando a nossa pequenez, revelando a nossa fragilidade, revelando que a gente não tem controle sobre as situações. Não temos controle sobre as situações. E eu quero dizer mais, eu quero dizer pelo fato da gente conhecer a Jesus, a gente seguir a Jesus, não significa que a nossa vida vai ser uma vida sem problemas, não significa que a nossa vida vai ser uma vida sem termos adversidades. Veja que os discípulos obedeceram a Jesus, obedeceram à ordem de Jesus para atravessar o mar. E eles passaram por esta adversidade. Então, estar no centro da vontade de Deus, estar no centro da vontade do Senhor Jesus, não significa que nós vamos enfrentar, né, um mar calmo, um mar tranquilo, sem problemas, sem dificuldade. Igual às vezes você vê pessoas pregando isso, pessoas ensinando isso. Um evangelho que não é o evangelho. Uma teologia chamada teologia da prosperidade, né? Que se você crê em Jesus, se você tiver Ele como seu Salvador, como seu Senhor, tudo vai bem, você não vai ter problemas, você não vai ter dificuldade, você não vai ficar doente, você não vai ter crises. Isso é mentira. Isso é mentira, isso é engano. Nós muitas vezes vamos passar por adversidades. Vamos enfrentar situações inesperadas, mas que estão no controle de Jesus. E aqui nós aprendemos uma segunda lição, que é a aprovação de Jesus para os seus discípulos. Aprovação para os seus discípulos no meio daquele mar agitado. E o texto logo em seguida vai nos dizer: mas Jesus, verso 27, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus vem andando sobre as águas. Jesus vem andando sobre aquelas águas agitadas pelo vento. E ele agora diz para os seus discípulos: não tenham medo. Primeiro, tende bom ânimo. Segundo, sou eu. Terceiro, não tenham medo. Tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Nós temos da parte de Jesus uma palavra de encorajamento quando nós passamos pelo mar agitado.
por situações de adversidade, por situações que nos causam medo, que nos causam pânico. O Senhor Jesus vem ao nosso encontro. O Senhor Jesus vem estar conosco. O Senhor Jesus vem em nossa direção. E Ele diz, tem bom ânimo. E por que nós temos que ter bom ânimo? Ele diz, sou eu. Interessante que ele usa aqui a expressão sou eu. E no Evangelho de João também ele usa essa mesma expressão. E a expressão usada quando Deus se revela para Moisés. E Deus diz para Moisés, quando Moisés pergunta, qual o teu nome? Deus fala, eu sou o que sou. É essa mesma expressão que Jesus aqui usa para si mesmo. Jesus querendo mostrar para nós, como os discípulos depois vão compreender, de que Ele é o Filho de Deus, de que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, que se fez carne e veio habitar entre nós. Então quem se revela para os seus discípulos, quem se revela a nós pela sua palavra, não é um profeta apenas, não é um mestre, não é um espírito de luz, é o próprio Deus, é o próprio Deus. Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus. E por isso ele diz, sou eu, não tenha medo. É a mesma expressão que Deus usava no Velho Testamento. Quando Deus dizia, por exemplo, para Josué, não tenha medo, não temas, eu estou contigo por onde quer que andares. É a mesma expressão que Jesus usa aqui para os seus discípulos. Sou eu, o Deus eterno. O Deus eterno. Sou eu. Não tenham medo. Não temais. Por que nós não temos razões para ter medo? É por causa da situação? Não. É por causa da presença de Jesus conosco. É a presença de Jesus que nos dá bom ânimo. É a presença de Jesus quem nos encoraja. É a presença de Jesus quem tira o medo do nosso coração. Por isso é fundamental, no momento que nós vivemos, conhecer a Jesus. Conhecer, saber quem Ele é. Conhecer os seus atributos. Ter comunhão com Jesus, ter intimidade com Jesus. Porque é isto que vai fazer toda a diferença na nossa vida, para passarmos pelo momento que estamos vivendo. Veja que logo em seguida, Pedro responde, Senhor, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Após Jesus então se revelar para os seus discípulos, dizendo que era ele e não um fantasma, como eles pensavam, Pedro agora pede então para ir ter com Jesus. Manda-me ter contigo. Pedro aqui, meus irmãos, ele olha para Jesus. Ele tem um foco em Jesus. E ele confia na palavra de Jesus. Ele entende que Jesus é maior do que aquele mar agitado pelo vento. Há quem disse que nós precisamos não falar para Jesus sobre o tamanho dos nossos problemas. Nós precisamos falar para os nossos problemas sobre o tamanho de Jesus. E veja que Pedro aqui experimenta algo sobrenatural. Ele anda sobre as águas, porque ele obedece à palavra de Jesus. Ele experimenta o poder de Jesus. Ele experimenta o poder de Jesus. Ele aqui, meus irmãos, se submete à autoridade, ao poder do Senhor Jesus.
Seria como se a palavra de Jesus estivesse aqui e Pedro estivesse aqui. E quando nós fazemos isso, quando nós nos submetemos à palavra de Jesus, quando nós olhamos para Jesus, quando nós confiamos em Jesus, nós podemos experimentar o poder dele na nossa vida. Podemos experimentar o sobrenatural de Jesus na nossa vida. Podemos experimentar isso. Quando nós somos submissos, quando nós olhamos para Jesus e não para as circunstâncias da nossa vida. Então quero dizer para você no dia de hoje, olhe para Jesus, não olhe para o seu problema. Olhe para Jesus, não olhe para o contexto que nós estamos vivendo. Olhe para Jesus. Mantenha os seus olhos fitos no Senhor Jesus. Confie no Senhor Jesus e seja obediente à palavra de Jesus. Veja que logo em seguida, o texto fala no verso 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Por que Pedro começou a afundar? O texto fala que ele reparou na força do vento. Ele olhou para o contexto. Ele tirou os olhos de Jesus. E por isso ele começou a submergir. Se você ficar olhando para os noticiários, se você ficar só vendo vídeos, WhatsApp, se você ficar apenas nisso, e você tirar os seus olhos de Jesus, você não se alimentar da palavra de Jesus, é isso que vai acontecer com você. Você vai submergir em meio ao pânico, você vai submergir em meio à ansiedade, você vai afundar em meio aos seus problemas, você vai afundar em meio a esse contexto, esse caos que nós presenciamos à nossa volta. Foi isso que aconteceu com Pedro. E veja que coisa interessante, que Jesus deixou ele submergir. Até que Pedro gritou, salva-me, Senhor. E diz o texto que prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui nós temos a radiografia que Jesus faz da fé de Pedro. Era uma fé ainda duvidosa. Era uma fé ainda que estava em crescimento. Por isso, ele ao invés de olhar para Jesus, ele olhou ao seu redor. E quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou ao seu redor, começou a afundar. E Jesus deixou Pedro afundar. Jesus só interviu quando Pedro gritou, salva-me, Senhor. Aqui nós aprendemos uma lição muito preciosa. De que muitas vezes o Senhor pode deixar a gente afundar nos nossos problemas, afundar na nossa ansiedade, afundar no medo, para que nós possamos entender que só Jesus pode nos salvar. Que só Ele é o Salvador e Senhor. É essa experiência que Pedro tem aqui. E que toda pessoa precisa ter para ter de fato o entendimento, para ter de fato o encontro com Jesus. Interessante que depois você vai ver o próprio apóstolo Pedro dizendo lá em Atos, no capítulo de número 4, acerca de Jesus. E ele diz assim, Atos capítulo 4, verso de número 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro entendeu uma coisa aqui, que só Jesus pode salvar. A salvação é exclusiva em Jesus.
A Bíblia nos diz lá em 1 Timóteo 2,5 que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Só Jesus nos salva. Só Ele nos salva, não somente nos dando a paz em meio aos problemas da vida, mas só Ele nos salva da condenação eterna. Quando Pedro aqui diz, salva-me, Senhor, que ele estava correndo um sério perigo. Qual era o perigo? De morrer. De morrer afogado, evidentemente. Pedro deve ter tido medo da morte, que é o medo que muita gente tem hoje em dia, medo de morrer, medo de pegar o vírus e morrer. Eu quero dizer para você, se você entender que só Jesus salva, uma das coisas que Jesus vai trazer de libertação para o seu coração é o medo da morte. E porque eu posso me ver livre do medo de morrer, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu a morte, ele está vivo, e ele diz, aquele que crê nele tem a vida eterna, não morre, mas passa da morte para a vida. Por isso você precisa crer em Jesus, crer que só Ele é o seu Salvador, crer que só Ele é o seu Senhor, porque Ele não somente vai te salvar da angústia da alma, do medo, do pânico, mas Ele vai te dar a certeza da vida eterna. Você não vai ter medo mais de nada, porque se você não tiver medo de morrer, você não tem medo mais de nada. E Jesus nos liberta do medo da morte, porque Ele é o único Salvador. Jesus é o único Salvador. E o texto nos fala então que Jesus, prontamente estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és Filho de Deus. Verdadeiramente és o Filho de Deus. Eu quero aqui terminar fazendo 3 aplicações para nós sobre esse texto, para a nossa vida. A primeira delas é que nós precisamos ter as expectativas corretas sobre o Senhor Jesus. Se você ler o contexto desta passagem, principalmente no Evangelho de João, no capítulo 6, você vai ver que Jesus havia multiplicado aqueles pães e peixes e a multidão estava à procura de Jesus. Não porque ele é o pão da vida, mas sim porque aquela multidão queria pão. Aquela multidão queria Jesus não pelas razões certas. E por isso o texto diz que Jesus, ele saiu, ele foi para o monte, porque aquela multidão queria proclamá-lo rei. Jesus sabia quais eram as motivações do coração daquelas pessoas que estavam equivocadas. Equivocadas. Aquelas pessoas ainda não haviam entendido, e os discípulos também não, sobre quem Jesus é. Então nós precisamos, primeiramente, entender quem é Jesus. Entender quem é Jesus. Há muita gente que tem uma visão equivocada, uma motivação errada sobre a pessoa de Jesus. Jesus é Senhor. Jesus é o único Salvador. E aqui nós aprendemos a segunda coisa, que em momentos assim que os discípulos passaram, no meio das águas, daquelas águas agitadas pelo vento, é que nós podemos ter uma experiência de fé e conhecer a Jesus no meio das águas agitadas. Conhecer a Jesus. Isso que está acontecendo, meus irmãos, está no controle de Jesus, como eu já disse. Ele é soberano sobre tudo. E Ele quer usar essa situação para que a gente possa conhecê-lo mais intimamente, para que você possa conhecer a Jesus mais de perto, para que você possa reavaliar o seu coração, as suas motivações, a sua atitude diante das situações. Porque não são as situações que determinam as nossas atitudes. As situações revelam o estado da nossa alma.
Então, se diante da situação que a gente está vivendo, dessa epidemia no nosso país, você está aí em pânico, você está desesperado, você está ansioso, você precisa rever a sua fé. Rever a sua fé. Rever a sua fé no Senhor Jesus. Fazer uma análise do seu coração, da sua alma. E você precisa pedir a Jesus: Jesus, transforma o meu coração. Como Pedro pediu: salva-me, Senhor. Quem sabe seja o momento de você se render a Jesus totalmente, completamente, de que Ele é o único Senhor, de que Ele é o único Salvador. Porque aqui nós aprendemos duas coisas importantes. Nós aprendemos a atitude das pessoas sem ter Jesus no seu barco e quando Jesus está no nosso barco. O que nós temos visto hoje em dia, muita gente desesperada, muita gente em pânico, com medo, é porque ainda as pessoas não tiveram uma experiência com Jesus, ainda não tiveram um encontro com Jesus. E eu quero convidar você nesse dia, se você ainda não tomou essa decisão, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você ainda não convidou Jesus para entrar no seu barco, na sua história de vida, é o momento oportuno de você fazer isso, de você reconhecer que Ele é o Filho de Deus, de você reconhecer que Ele é o Deus que se fez carne e veio habitar entre nós, de você reconhecer que Jesus é a resposta não apenas para a sua ansiedade, não apenas para o seu medo, mas Ele é a resposta para aquilo que tudo causa medo e ansiedade. Sabe o que é? O pecado, a nossa rebeldia, a nossa independência, a nossa autonomia. Então entregue tua vida para Jesus. Entregue o seu coração para Jesus. Reconheça que Ele é o único que pode te salvar, te dar vida eterna, te reconciliar com Deus, e aí sim te dar paz, te dar alegria. E você vai passar a ter uma fé verdadeira, não uma fé que é levada pelo sabor do vento, mas uma fé verdadeira, uma fé em Jesus. Por isso confie em Jesus. Olhe para Jesus. E este momento que estamos vivendo é o momento de nós conhecermos a Ele mais de perto, o momento de nós aprofundarmos o nosso relacionamento com Jesus, a nossa comunhão com Ele, e podermos experimentar o poder dEle, a paz dEle, a segurança dEle, de que Ele está conosco. E por isso podemos ter bom ânimo, sabendo quem Ele é e não tendo medo. Que Deus assim abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu coração, em nome de Jesus.